Fala investidor, aqui é o Matheus Invest, seja bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo, galera, vamos falar um pouco aí sobre os fundos imobiliários. O que não te contaram sobre os fundos imobiliários, talvez você já saiba. Se você investe há mais de um ano, eu invisto há 17 meses, então aprendi bastante coisa aí na prática, não só ouvindo o que a galera fala, mas entendendo na prática, na pele, passando na pele algumas coisas que aconteceram nos fundos imobiliários. Então nesse vídeo eu vou estar falando sobre isso. Eu sou o Matheus Invest, sou concursado técnico de enfermagem e trago minha carteira de investimento há mais de um ano aqui no YouTube. Já juntamos aí 21.248, que é mais ou menos aí, deixa eu ver, 10 salários? Uns 10 salários aí, meu, tá? Entre 8 a 10 salários aí que eu consegui guardar investindo aqui na corretora. E trago aqui no YouTube para incentivar você também a começar a investir. Eu sei como é difícil, não é fácil, tá? Para quem é pobre, então, é assalariado, CLT, tem que guardar um pouquinho cada mês, tá? Não é só, eu tenho 10 conto aqui, eu vou investir, não. Pra gente é muito mais difícil. Meses aí, nesses 17 meses que eu investi R$200, teve mês que eu consegui investir 300, 400, teve mês que eu investi 2.000, que foi no fim do ano retrasado, lá em 2022, tá? Então eu consegui investir 2, 3 mil, que rebalanceou novamente, ficou em média R$1.000 por mês, por conta de meses eu consegui investir mais, consegui poupar mais, tá? Então nos próximos vídeos aí eu vou trazer como que eu separo meu salário certinho, já mando na hora para a corretora, para não gastar o dinheiro, beleza, galera? Então quero que vocês me acompanhem, porque comecei do zero, tem tudo aqui no YouTube, desde o primeiro vídeo aí, tudo que eu fiz. Alguns vídeos eu falo um pouco da minha vida também, então acho legal, é praticamente um diário. Lá no futuro, daqui muito tempo, eu vou estar olhando novamente esses vídeos e provavelmente eu vou estar feliz. E a gente consegue ver aqui, já recebemos dividendos também, tá? E a gente consegue ver aqui os fundos imobiliários. Então vamos falar um pouquinho dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, galera, eles pagam dividendo mensalmente. O que eles fazem? Eles captam dinheiro dos investidores para investir em imóveis, tá? Existem vários setores, eu vou estar falando um pouquinho sobre os setores também, mas por enquanto vamos falar aqui, ó, na frequência dos dividendos. Vamos dar um exemplo aqui do BBRC11 que eu tenho aqui na carteira. E eu tenho 7 cotas do BBRC11, ele está sendo cotado R$ 114,05. Uma das coisas que os investidores iniciantes têm que colocar na cabeça é que o dividendo passado não é certeza do dividendo futuro. Como assim? Olha aqui o BBRC11. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 6 meses pagando com uma frequência idêntica o mesmo dividendo. Então o BBRC11 pagou o mesmo dividendo já há 6 meses, tá? Então isso garante uma estabilidade se você tivesse aposentado já com o dividendo, ok? Então eu trouxe o exemplo do BBRC11, mas tem também outros exemplos que possa acontecer aí, alguns probleminhas que pode acontecer nesse fundo imobiliário, que pode diminuir aí os dividendos. Então vamos dar uma olhada aqui no CEPTES11, que é um que está aqui abaixo, e tem um exemplo diferente. Ele pagou mais que o BBRC11, porém, ó, olhando lá há um tempo atrás, a gente vê que a gente recebia aí 9,12 em março, abril 8,52, maio 9,72, junho 10,20, julho 8,80, agosto 8,90, setembro eu tinha o mesmo valor, e olha quanto que eu não vendi o CEPTES11. Setembro 7,90 baixou e outubro recebemos 5,40. Olha aí a diferença. De junho para outubro, caiu quase metade dos dividendos. Imagine você tá aí investindo, já está aposentado, recebendo dividendo e cai pela metade os dividendos do fundo imobiliário. Entendeu? Essa é a questão. Os dividendos de um mês não é garantia de receber no futuro. No próximo mês pode ser que aconteça alguma coisa nesse fundo imobiliário que diminua aí os dividendos. Depois normalizou, novembro 6,10, dezembro 7,25 e janeiro 8,90. Então isso é então é isso que eu quis trazer também. Então isso é uma das primeiras coisas que pode ocorrer aí no fundo imobiliário, pode diminuir aí
os proventos, os dividendos que você recebe mensalmente, tá? Então, não é garantia que você vai receber esse mesmo valor. Tem fundos imobiliários que pagam aí sim todos os meses. Os fundos imobiliários, eles são obrigados aí, se eu não me engano, a distribuir 95% dos lucros, tá? Por isso que eles não têm uma alta rentabilidade, tá? Mas vai depender muito como que foi o lucro do fundo imobiliário, como que tá aí a contabilidade do fundo imobiliário e quanto ele vai distribuir naquele mês. Uma das coisas que aconteceu comigo também foi eu ter investido em apenas uma classe de ativo no começo. A gente sabe que no começo a gente está eufórico para receber os dividendos. E qual fundo imobiliário que a gente escolhe? Aquele que paga mais dividendo. Quem é muito iniciante vai com sede aí nos dividendos, acaba querendo, obviamente, os que pagam mais dividendos. E naquele tempo, há um ano e pouco aí, alguns fundos imobiliários se destacavam com o dividend yield muito alto, de 19%, 18%, 17% ao ano. E quais fundos imobiliários eram esses? VSLH11, HCTR11 e DEVA11, além do URPR11 e CPTS11. Então, eram os 5 primeiros fundos imobiliários que eu comprei na minha carteira de investimento, porque eu fui louco atrás dos dividendos. Eu olhei o dividend yield apenas. Eu sabia que era arriscado, tá? Tanto que eu fazia vídeo aqui no YouTube, eu falava, é arriscado, porém eu quero ter esses fundos imobiliários por muito tempo e receber bastante dividendo. Eu queria ter dinheiro, crescer o patrimônio logo. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que o VSLH11 teve inadimplência, tá? HCTR11 inadimplência e o DEVA11 também. Os 3 da mesma gestora, se eu não me engano. O RPR11 eu tenho ainda, o CPTS11 eu tenho ainda. Os 2 únicos fundos imobiliários que sobraram da minha carteira, os 2 de papéis, porque eu aprendi com um erro. Matheus, mas é errado investir só em uma classe de ativo? Cara, eu acho errado porque aconteceu comigo, tá? Se eu tivesse R$1.000, na verdade naquele tempo eu tinha R$2.000, né, nesses fundos imobiliários. Então, provavelmente eu teria R$1.000, lógico, receberia também dividendos, mas eles caíram pela metade. Quando eu investi no DEVA11 e o HCTR11, ele estava mais de R$100, tá? Mais de R$100. E agora, se vocês olharem agora aí, deve estar 40 e o outro R$30 a última vez que eu vi. Então, pela metade, eu teria que R$1.500. Não teria aumentado esse patrimônio. O que adianta receber tanto dividendo, sendo que esse fundo imobiliário ele se desvalorizou tanto, perdeu aí os investidores, tá? Então, e afetou também o RPR11, que é da mesma gestora, acabou caindo um pouco aí, CPTS11 também, acabou tendo uma queda. Então, o que eu aconselharia às pessoas que querem investir em fundos imobiliários? Investir nos melhores setores, nos mais famosos aí, é igual eu invisto. Eu já trouxe no vídeo passado quais são os setores que eu invisto. Eu vou falar aqui rapidinho hoje quais são os melhores setores aí dos fundos imobiliários, que é os de papéis, tá? Que eu tenho 2 fundos imobiliários, imóveis industriais e logísticos, tá? Os fundos imobiliários de logística, os FOFs, os shoppings e imóveis mistos, que são os híbridos. Agências bancárias também eu tenho. Então, esses daí são os 5 mais famosos entre os setores de fundos imobiliários. Tem também de hospitais, se eu não me engano. Tem outros setores de fundos imobiliários, porém os mais famosos são esses. Outra coisa que eu queria falar também é que os fundos imobiliários, tá? Eles não têm a capacidade de se valorizar tanto igual as ações. Os fundos imobiliários, eles distribuem 95% dos dividendos, já as ações depende muito, às vezes 20%, 30%, tá? Então os fundos imobiliários, eles têm 5% aí para reinvestir nele mesmo. Então eles não têm a capacidade tão alta aí de ter uma rentabilidade muito boa. Os fundos imobiliários, eles são mais focados em renda passiva, tá? Então teve um comentário aí no vídeo passado, se eu não me engano, não sei se é o vídeo passado ou retrasado, que o cara perguntou se é errado investir apenas em fundos imobiliários. Depende muito do seu objetivo. Se o seu objetivo é receber renda passiva mensalmente, é válido. Você quer ter uma rentabilidade a longo prazo,
eu aconselharia também investir em ações ou diversificar em outros ativos, ok? E como se tem um lucro aí com os fundos imobiliários, se você for vender com lucro aí, você tem que pagar aí 20% sobre o lucro. Vamos dar um exemplo aqui. Se vocês compraram por R$1.000 aí esse ativo e ele se valorizou a 1.010, você vai ter que pagar 20% desses R$10 que ele se valorizou, tá? Então você pagaria aí R$2 de imposto de renda. Eu não costumo vender fundos imobiliários. Os fundos imobiliários que eu vendi foram no prejuízo, que eu quis sair mesmo. Não fazia mais sentido investir nesse fundo imobiliário, igual a esses fundos imobiliários que eu falei para vocês, que eu vendi, que foi o HCTR11, o DEVA11 e o VSLH11. Outra coisa muito boa dos fundos imobiliários é que ele tem uma gestão profissional, tá? Então, esses fundos imobiliários, eles são geridos aí por gestoras, por administradores, tá? Porém, a gente tem que pagar essa taxa. Todos os fundos imobiliários têm uma taxa aí de administração. É só vocês olharem aí cada fundo imobiliário, a gente vê a quantidade de taxa que tem. Por último, o que pode acontecer também aí em fundos imobiliários de papéis híbridos, tá? Eu vou tirar aí o dos shoppings e os de imóveis, porque eles aí se corrigem com IGPM. Porém, esses fundos híbridos de FOFs e também os de papéis, eles podem perder para a inflação. Eu dei o exemplo aqui do MXRF11 perdendo aí nos 10 anos para a inflação. O MXRF11 teve 46,88% de rentabilidade contra o IPCA, que teve uma inflação aí de 76,4%. Então, o MXRF11 perdeu para a inflação, mas se incluir os dividendos, incluindo os dividendos, aí o MXRF11 a gente já percebe que ele ganha da inflação disparadamente. O que isso significa? Que a gente tem que reinvestir os dividendos aí na sua carteira de investimento, comprando outros ativos ou comprando ele mesmo. Aí sim a gente consegue ganhar da inflação. Isso que é a diferença dos fundos imobiliários. Já as ações, algumas ações elas já se corrigem pela inflação, porque são empresas imóveis, tá? Então ela costuma se corrigir pela inflação, além dos fundos imobiliários de tijolos. Então o que eu acho mais válido é diversificar a carteira, ter vários fundos imobiliários de vários setores, várias empresas de vários setores perenes, e também ter sua reserva de emergência, beleza, galera? Então esse aqui foi um resuminho do que a maioria das pessoas não fala sobre os fundos imobiliários, que não é só uma maravilha aí, tem que saber o que está fazendo, tem que saber diversificar a carteira, comprar fundos imobiliários que vocês confiam, que gostem, tá? E saber no que você está investindo, que é demorado, vai receber mensalmente aí uma parte, uma pequena porcentagem do seu valor investido, tá? Eu tenho 21.200 e alguma coisa, em média eu teria que receber R$200 por mês, tá? Mas dos fundos imobiliários eu recebo em torno de 90, 100 reais e das ações depende do mês, beleza, galera? Então esse foi o vídeo, um resuminho aqui do que não te contam sobre os fundos imobiliários. Espero que vocês tenham entendido algumas coisas, espero que vocês já deixaram o like, se inscreveram. Então é isso, galera, muito obrigado por assistir até aqui, fui!